fortress is our God, a bulwark never failing. Dia 31 de outubro deste ano, a Reforma Protestante vai fazer 500 anos. Então este ano nós estamos completando 500 anos da Reforma Protestante. E as 5 colunas da Reforma Protestante, o resumo de toda a teologia da Reforma Protestante. O resumo é conhecido como 5 solas. Sola Escritura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, glória somente a Deus. Nós precisamos lembrar que isso não é original. Na realidade, isso era uma resposta para aquilo que a igreja tradicional, a igreja romana, pregava na época. A igreja romana pregava a Escritura e a tradição. Vieram os reformadores, falaram, não, somente a Escritura. A igreja romana pregava a graça e os méritos. Vieram os reformadores e falaram, não, somente a graça. A igreja pregava a fé e as obras. Os reformadores, não, somente a fé. A igreja pregava Cristo, Maria e os santos da igreja. Os reformadores, não, somente Cristo. A igreja pregava glória a Maria, aos santos da igreja e a Deus. Os reformadores, não, glória somente a Deus. Então esses 5 somente, esses 5 solas, foi uma resposta àquilo que se pregava até o ano de 1517. E se nós observarmos bem o que está acontecendo nos nossos dias, nós precisamos novamente voltar a pregar essas coisas. Porque parece que aquelas doutrinas que foram combatidas há 500 anos atrás, elas estão impregnadas até dentro da igreja evangélica hoje. E o primeiro dela é a sola Escritura, somente a Escritura. E hoje, nós vamos conversar com muitas pessoas que se dizem evangélicas. E quando nós fazemos alguma afirmação baseado na Escritura, a pessoa fala assim, mas eu penso assim. Mas eu aprendi assim. E são pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem herdeiras da Reforma Protestante. E o conjunto daquilo que ela acredita não tem nada a ver com a Escritura. É fruto de coisas que ela aprendeu em frases de camiseta, em programas de televisão, que não tem nada de evangelho. E ficam repetindo aquilo. Quando você fala da Escritura, ela não te rebate com a Escritura. Ela fala assim, mas eu penso assim. Ou então, isso é a sua forma de interpretar. Triste. Só que o sola Escritura, ele não abrange apenas o sola Escritura, mas o tota Escritura, quer dizer, toda a Escritura. Somente a Escritura, mas é toda a Escritura. Hoje nós somos invadidos também por uma teologia liberal que fala que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Quer dizer, no dia que eu acho que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, quem é que vai ser o juiz para determinar o que é a palavra de Deus e o que não é? Então nós nos tornamos o quê? Juízes da palavra de Deus.
Então, ou a palavra de Deus, ela é inteira, a palavra de Deus, ou então vamos usar esse livro para colocar debaixo daquele móvel lá que está manco. Jogue fora a Bíblia. Se tiver uma palavra aqui que não vale mais, não tem mais serventia. Então é por isso que na tradição reformada, nós não fugimos de texto. Nós não pulamos versículos. Quando nós não entendemos algum versículo, às vezes nós admitimos que nós não conseguimos compreender aquilo que está escrito. Nossa mente não alcança aquilo. Ou então nós vamos procurar sabedoria de outros irmãos, que Deus tenha revelado alguma coisa a respeito daquele versículo. Mas de forma nenhuma nós vamos fazer, isso aqui não é mais para hoje. De forma nenhuma. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nós vemos isso todos os dias na nossa frente. A ira de Deus manifesta na nossa nação, na nossa sociedade, porque os homens têm transformado a verdade de Deus em mentira. Aquilo que era verdade, hoje já não é mais. Hoje é relativo. Hoje nós estamos quase proibidos de termos certezas. Tudo depende, tudo é relativo nessa sociedade pós-moderna. E a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Abra o jornal, abra a revista, abra a página da internet, ouça o rádio, a televisão, você vai ver isso daqui acontecendo nos dias de hoje. A ira de Deus manifesta na nossa nação e nesse mundo. Jesus falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade.